Boa noite, pessoal. Legal estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira para a gente bater um papo a respeito da jornada da espiritualidade. Esperar o pessoal chegando aí e a gente dá início ao trabalho dessa sexta-feira aqui junto com você. Quer curtir, compartilhar, comentar? Chega junto aí. E vamos fazer essa jornada da espiritualidade render aí para você. Talvez uma palavra, uma frase faça sentido para você nessa noite de sexta-feira. Vamos juntos. Quem está chegando aí, dá o seu alô. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aí, ó, meu amigo Ivan está aí com a gente. O pessoal vem chegando, mais uma jornada da espiritualidade aí para todos nós. Quem vai chegando aí vai dando seu alô. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada da espiritualidade. Vamos falar sobre esse tema tão amplo que muitas vezes a gente acha que é um caminho só e tem tantos vários caminhos para a gente abordar, para a gente pensar. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da correspondência, nós vamos falar sobre o princípio da vibração. São os princípios do hermetismo que eu vou trazer aqui para você junto nessa jornada da espiritualidade. Boa noite, Doris. Legal que você está aqui com a gente. Legal que o pessoal vem chegando aí. Bastante gente aí nessa live de hoje. Legal. Sexta-feira de noite. E a gente teve esse dia de quinta-feira. Oi, Sara, boa noite, Ivan, legal que vocês estão aqui com a gente. E nessa quinta-feira foi um dia bem desafiador para toda a comunidade de Santa Cruz, né? Deixa eu baixar aqui a trilha aqui, que a gente teve praticamente toda a cidade atingida por uma chuva muito grande, e é isso que eu quero abordar hoje aqui com vocês também. Porque, querendo ou não, quando acontecem coisas como aconteceram na noite de ontem, né? E que aquela chuva torrencial pegou todo mundo desprevenido, muitas e muitas famílias foram atingidas, muitas pessoas foram atingidas em toda a nossa comunidade, e o quanto a gente é inteligente para lidar com essa situação. E quando eu falo de inteligência, nesse caso específico, eu estou falando de inteligência emocional ligada à inteligência espiritual. Sim, há uma inteligência chamada inteligência espiritual que a gente precisa ao longo da vida descobrir, em primeiro lugar, descobrir que ela existe, descobrir quais são os caminhos que levam a essa inteligência espiritual e, acima de tudo, saber aplicar ela na nossa vida. É muito interessante porque ontem várias e várias pessoas, a gente estava vendo aqueles vídeos, aquelas coisas, uma loucura o que choveu, foram mais de 110 milímetros em uma hora. E, consequentemente, isso afetou muito toda a população. E daí, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com a água invadindo a casa? Como é que a gente lida com a água invadindo o carro? Como é que a gente lida com essas questões? E assim, ó, não foi diferente para mim não, tá? Eu tive meu carro com água na porta, eu tava num compromisso. Quando cheguei em casa, minha casa estava tomada por água, isso que eu moro no bairro alto de Santa Cruz, e tive a casa invadida. E daí, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? A nossa zona de desespero ela é muito grande e ela acontece muito rápido. E quando a gente não treina a nossa inteligência emocional para lidar com as situações das mais comuns, as mais desafiadoras, muito provavelmente, quando a gente tiver alguma decisão muito forte para tomar, a gente vai errar. E a gente erra. E é interessante, a gente erra. A gente erra e ao longo do tempo a gente vai treinando, a gente erra menos. Então, quando a gente é pego desprevenido pela vida, a vida vem te dar um tabefe assim, ó, para te acordar.
O que é importante de verdade para ti? O que vale a pena de verdade para ti? O que é o teu bem mais importante? E daí eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Qual o bem mais importante que a gente tem na nossa vida? Vida e saúde. São os bens mais importantes. Falava agora há pouco com um amigo meu, ele perguntou, e daí como é que foi aí? Eu disse, olha, secar o carro, limpar a casa e graças a Deus eu tenho saúde e a gente pode tocar em frente. Ah, mas é uma visão muito peculiar. Ah, é uma visão muito pessoal tua. Eu fui treinando ao longo da vida. Eu não tenho hoje esse posicionamento em relação à vida, ele não acontece hoje, ele vem de muito tempo atrás. E daí vai mais uma pergunta para você pensar aí na sua cabeça. Há quanto tempo você vem treinando de verdade a sua inteligência emocional? Olha só, no ano de 2020, o que aconteceu com todos nós? Jamais imaginaríamos que pararíamos as nossas vidas de março até agora. De março vai fazer um ano que nós tivemos a nossa vida invadida por um vírus que mudou a vida do planeta. E a grande maioria das pessoas não estava preparada para isso. Nós não nos preparamos para um vírus, não, mas nós podemos sim nos preparar emocionalmente para lidar com situações leves, situações médias e algumas situações muito desafiadoras, como é a época da pandemia que nós estamos enfrentando até hoje. Aí a vacina está por aí, né? Mas ainda não é um alento da nossa vida. Ainda não. É um fio de esperança poderoso, é muito legal, é bacana, mas ainda não é constantemente ao nosso alcance, não está ali para nós, para todos nós, como seria bom se tivesse a todos nós. E daí tem N discussões ao redor desse tema, eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero trazer para você é que quando a gente consegue se preparar emocionalmente para a vida, para as coisas da vida, para as nossas relações humanas, nós, consequentemente, seremos vitoriosos conosco mesmo. É interessante. Nós não temos um inimigo número um, aquele inimigo que a gente precisa enfrentar, o externo. Não, não é o externo, é o interno. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, quando nós não conseguimos lidar com as coisas da vida, em todos os parâmetros da existência. Muito provavelmente, perto de você ou na sua vida, você já perdeu alguma pessoa muito querida, que talvez você tenha deixado para trás uma frase, alguma coisa que você queria dizer para aquela pessoa e você deixou para trás. E aqui eu vou te contar uma história bem rapidinho. Quando meu avô faleceu, o meu pai estava aos prantos do lado do caixão. E eu era pequeno na época, ele me chamou, me abraçou e disse assim, olha só, se tu me ama, tu me diz. Tu diz para mim que tu me ama, porque esse cara aqui morreu e eu não consegui dizer isso para ele. E aquilo marcou forte na minha alma, assim. E marcou mesmo, marcou para minha vida. Sabe por quê? Porque ali eu entendi o quanto era importante dizer para as pessoas importantes da nossa vida o quanto elas significam para nós. E hoje eu não tenho mais o meu pai e a minha mãe aqui comigo, já há muitos anos. Mas uma coisa eu posso te dizer, e posso te dizer com toda razão, com toda certeza, foi muito bom esse ensinamento do meu pai lá no caixão do meu avô. Porque aquilo me deu uma clareza, me deu uma certeza de não deixar nada para trás com as pessoas que a gente mais ama. Então, a minha mãe foi primeiro, não está mais aqui, depois o meu pai, mas eu não deixei nada para trás com eles. Aí eu quero perguntar para você, será que tem alguma coisa que você anda deixando para trás aí na sua vida? Será que tem alguma coisa que você gostaria de dizer e que você está dizendo, não, vou fazer amanhã, vou fazer semana que vem? Será que tem alguma coisa assim com um irmão seu, com uma irmã? Vocês estão meio brigados, vocês precisam conversar, botar em dia, né? Se comunicar, dar um abraço, isso aí é inteligência espiritual. E é sobre isso.
A jornada da espiritualidade é sobre isso. São coisas da vida e como a gente lida com as coisas da vida. O pessoal me perguntou essa semana inteira aí, Marcelo, como é que é esse negócio da jornada da espiritualidade aí? Nós vamos se atracar, rezar? Como é que é? Bem assim. E eu disse, não, nós vamos compartilhar informações, nós vamos falar muito sobre vida, nós vamos falar sobre essência de vida, nós vamos falar sobre razão, sobre propósito de vida, nós vamos falar sobre as coisas importantes realmente da vida. É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai estar junto nesse momento. Nesses 4 encontros que nós teremos juntos, é isso aí que a gente vai falar. Vamos trocar muita experiência? Vamos trocar muita experiência, a gente vai estar lá. Mas, sobretudo, a gente vai dar luz para as pessoas. Se por um acaso você está se sentindo meio perdido e esse ano que passou foi um ano desafiador e foi para todos nós, uns mais, outros menos, mas foi para todos nós. E daí? Nós estamos começando 2021, que também está sendo muito desafiador. E ainda a gente vai ter um longo período ainda de muitos desafios, de encontros, de acertos, de desencontros, de ajustes. E você está preparado, preparada para enfrentar isso aí? Ou já está parando para pensar, olha, tem alguma coisa aí. E se você está aqui nessa live numa sexta-feira de noite e está pensando nisso, muito provavelmente tem alguma coisa dentro de ti que já está fazendo perguntas para você mesmo há muito tempo. E é sobre isso também que eu vou falar. Sobre como que a gente desperta para esse horizonte novo, como que a gente consegue lidar com as coisas da vida de uma forma diferente. Questionamentos ontem de um amigo meu que estava junto comigo dizendo assim, cara, como é que tu consegue ficar calmo assim, diante dessa situação? Eu disse, bicho, cara, não tem o que fazer, velho. Vamos ver depois. A hora que eu chegar lá eu vou resolver. Porque realmente não tem o que fazer. Se a gente olha depois de algum tempo, e esse é o detalhe, é isso que eu quero trazer para vocês, o que acontece? Quando acontece alguma coisa muito grave na nossa vida, a gente consegue enxergar naquela hora, naquele instante de uma maneira, dali uma semana a gente vai enxergar de outra maneira, dali um mês a gente vai enxergar de outra maneira, e já deve ter acontecido com você em determinado momento da sua jornada, que você cometeu um equívoco e foi ver uma hora depois assim, não precisava, uma semana depois, meu Deus do céu, para que eu fiz isso? Um mês depois o arrependimento ainda maior, porque não conseguiu entender naquele momento por que você enfiou os pés pelas mãos. Isso é uma coisa natural e inerente ao ser humano e todos nós cometemos erros, todos nós. Então, é importante que a gente entenda e que a gente consiga desenvolver essa inteligência para que quando as coisas da vida se apresentarem para nós, nós consigamos de verdade, olhar para a vida de uma forma diferente. Adores, quando falas em inteligência espiritual, estás colocando junto com as inteligências múltiplas? Sim. São várias inteligências, mas a inteligência emocional e a inteligência espiritual, no meu entender, são as mais importantes para mim. Inteligência emocional, inteligência espiritual, o que você faz com as suas emoções. As doenças psicossomáticas, conforme especialistas hoje, tem vários artigos científicos falando sobre as doenças psicossomáticas, aquelas emoções que você não conseguiu tratar dentro de você, e que daqui a pouco se manifestam no teu corpo físico. Vamos ler um pouquinho sobre isso, vamos pesquisar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas. São as emoções que nós não conseguimos tratar dentro de nós e que daqui a pouco, mais hoje ou mais amanhã, se manifestam no nosso corpo físico. É aquela angústia que a gente quer falar. Eu vou pegar um exemplo bem claro. Já não teve um momento na sua vida que você queria muito falar com uma pessoa? Você queria colocar as coisas em pratos limpos? Você queria colocar os pontos nos i? Você precisava falar. E daí você chega em casa de noite, cansada depois do dia de trabalho, e daí você toma um remedinho porque está te doendo a cabeça, porque tu está com dor de garganta, porque tu não conseguiu falar aquilo que você queria falar. Então o trato das emoções, sim, entra junto, complementando a pergunta da Doris, entra junto, sim, nas inteligências múltiplas. E isso
é uma ciência. Isso tem princípios que a gente vai seguir lá na jornada da espiritualidade. São princípios que não são meus, são princípios universais, que traçam um horizonte para que a gente possa entender um pouco mais sobre nós mesmos. Sempre quando a gente fala em desenvolvimento humano, a gente quer entender do outro. Porque no pseudo nosso julgamento próprio, nós não temos defeitos, os defeitos estão nos outros, nós precisamos aprender a lidar com os outros. Não, nós precisamos aprender a lidar com a gente mesmo. Nós não seguramos a onda, nós procrastinamos, nós enfiamos o pé pelas mãos, nós brigamos com as pessoas que a gente mais ama, a gente não consegue ter equilíbrio emocional para ter uma discussão de alto nível. Não, a gente quebra os pratos, a gente briga, a gente esbraveja. E é assim que a gente vai tocando a vida e a gente acredita que está certo. Porque a gente vê a maioria das pessoas fazendo isso. Nós vemos a maioria das pessoas se corrompendo nos seus quesitos de essência, no essencialismo próprio. E daí, quando a gente quebra o nosso essencialismo, como é que a gente vai ser? Essa jornada, e eu sempre digo que é muito importante, a jornada da espiritualidade é isso. É um caminho que a gente vai seguir. É um caminho. É um passo a passo que vai botar luz. Vai ser um farol para todos nós. Um farol sobre as coisas da vida, sobre as questões da vida, sobre como lidar de verdade com as questões da vida. Deixar aqueles mimimi do lado, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente fica com pena de nós mesmos. E nós queremos ainda por cima que os outros tenham pena de nós. Por favor, não permita que um outro ser humano tenha pena de você. Porque o estado de pena talvez seja o último estágio de um elo que já se rompeu. De alguma coisa que não é mais significativa. Então, quando a gente fala dessa jornada, a gente está falando realmente da experiência humana e como a gente vai lidar com as nossas emoções e com a nossa espiritualidade. E aqui fica bem claro, espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Como é que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia e vamos conseguir ter uma vida mais em paz, mais tranquila, mais amena, mais conectada com a nossa essência e assim a gente conseguir seguir de uma maneira mais tranquila, mais em paz. O que eu vejo hoje, o que eu observo hoje, é que as pessoas, de uma forma geral, buscam a paz. Elas querem a paz, mas elas são guerra com todo mundo. Elas buscam a tranquilidade, mas elas não são pessoas tranquilas com outras pessoas. Então a gente começa a entender que aquele discurso do Gandhi tinha tudo a ver, né? Se você quer a paz, seja a paz. Se você quer a tranquilidade, seja a tranquilidade. E daí quando a gente fala no princípio da correspondência e no princípio da vibração, é aquilo que nós estamos jogando para o universo. O princípio da correspondência fala disso. A gente vai olhar para as nossas relações humanas e a gente vai ver que algumas coisas já não fecham mais conosco. Algumas coisas eram muito legais e agora não são mais. Aquelas pessoas com as quais nós nos conectávamos e a gente ficava lá e era muito legal e hoje tem uma distância imensa. Algo aconteceu. Princípio da correspondência. E o princípio da vibração é aquilo que você está emitindo. Se você está emitindo guerra, não queira paz. Você está emitindo guerra, vai vir guerra para o teu lado. É simples assim. E as pessoas acreditam que não. Volta mais uma vez o auto-julgamento. Aquela história do Deus bondoso e piedoso comigo e o Deus carrasco e impiedoso com os outros. Com os outros, porque os outros estão errados, porque os outros precisam refazer suas vidas, porque os outros precisam entender. Acorda, acorda. Você precisa entender. Você precisa emitir coisas boas. Ah, a vida nem sempre vai ser boa assim, não. Chegar em casa e tá tudo alagado não é legal. Mas eu tenho saúde, posso reconstruir. E tem muita gente que talvez está tão afetado, e está tão afetado com isso que aconteceu ontem, que não tem essa tranquilidade de pensar.
A vida veio e deu aquele chacoalhão na pessoa. E tem uma coisa, nós aprendemos por forte impacto emocional. É assim que a gente aprende. Infelizmente, nós somos extremamente inteligentes para muita coisa. Para muita coisa. Mas nós só aprendemos na porrada. É incrível, mas é verdadeiro. E a jornada da espiritualidade é para te acordar, para te trazer para esse horizonte, para você olhar para a sua vida e você decidir os caminhos que você quer decidir, da maneira que você quer decidir, como você quer decidir, de que maneira, em que velocidade, é contigo. A jornada é tua. O que nós vamos fazer é botar um farol nessa jornada, para iluminar o caminho, mas o caminho você vai fazer. Gente, tá chegando bastante comentários aqui, eu não tô conseguindo acompanhar aqui, não tá aparecendo aqui para mim, tá? Então, a gente vai falando aqui, ó. A Doris colocou, sim, já li bastante, tenho psoríase. Tem um grande amigo meu que também tem. Então a gente vai começando a entender que tem algumas coisas aí que começam a fazer sentido nisso que a gente está buscando. Ó, puxa, recomecei a prática da meditação guiada na pandemia e tem uma vibração que é isso que estás falando. Então vamos lá, né? Tá aí. As escolhas são próprias de cada um de nós nessa jornada. O convite que eu quero fazer para vocês é esse, tá, gente? Eu vou continuar fazendo algumas interações, eu vou continuar trazendo para vocês um pouco mais sobre a jornada da espiritualidade. E eu quero que, se você quiser participar de um grupo especial que eu vou formar agora, um grupo especial em que vai ter todos os conteúdos, mais conteúdos ainda do que a gente está trazendo aqui nas lives, conteúdo exclusivo, e vai ser tudo antecipado lá nesse grupo. Você quer participar desse grupo? Coloca lá, eu quero. Que daí lá vai ter muita coisa que eu vou disponibilizar para quem estiver interessado a participar da jornada da espiritualidade, que começa em fevereiro, tá? Então, eu ainda vou ter mais duas lives aqui, explicando, falando sobre isso. Então, se você quer participar, gente, vamos lá, vale a pena. E uma coisa eu posso te dizer, a jornada da espiritualidade não é para qualquer um. Você tem que, de fato, querer. E o querer não é só o querer por querer, um desejo de participar. Não, vai muito além disso. Porque você vai ser instigado, instigada a olhar para a sua vida, a entender alguns caminhos, a entender alguns desdobramentos da sua vida hoje, aqui e agora. Mas são coisas que vêm de muito tempo. Então, sobre tudo isso que a gente vai falar lá na Jornada da Espiritualidade. Quer participar desse grupo especial? Coloca aqui nos comentários, eu quero. E eu vou te adicionar ao grupo especial que a gente vai fazer sobre a Jornada da Espiritualidade. Vai ser fantástico. Serão 4 encontros muito legais em que a gente vai aprofundar ainda mais. Olha só, eu falei apenas muito pouquinho sobre 2 princípios, princípio da vibração e princípio da correspondência, tá? São 10 princípios do hermetismo, por exemplo, que a gente vai estar lá na jornada da espiritualidade. Nós vamos falar sobre estoicismo. O que é estoicismo? Se alguém não sabe aí, dá uma procurada, nós vamos falar sobre isso também. Entender que tudo parte de mim, de mais ninguém. Tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Autorresponsabilidade, o poder da ação, o poder de fazer a coisa acontecer na sua vida. Só depende de você. O Jamil, parabéns, muito inspirador. Valeu, Jamil, obrigado por estar aí com a gente. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando a live. Então, gente, fica o convite imenso para vocês. Já estamos chegando no finalzinho, não vamos estender mais na noite de sexta-feira. Muita gratidão a todos vocês que participaram, curtiram, comentaram. Ó, Dorilda Martins, eu quero. Obrigado, Dorilda. Daqui a pouco a gente já conversa mais sobre isso. Então, nos próximos dias aí tem um grupo especial. Se você quer participar da Jornada da Espiritualidade, vai ter um grupo que eu vou disponibilizar muito conteúdo, além das lives, alguma coisa mais aprofundada sobre isso que a gente está falando, porque a Jornada da Espiritualidade começa agora em fevereiro. Então te liga aí,
Vamos lá, vamos nessa jornada, inteligência emocional e inteligência espiritual, caminhando juntas, para que a gente consiga enxergar a nossa vida de uma forma um pouquinho diferente, que a gente tenha mais calma, mais paz, mais tranquilidade, que sejamos mais assertivos nas nossas decisões e que a gente possa realmente caminhar juntos e evoluir juntos, porque esse eu acredito que é o grande propósito da humanidade como um todo. Tá bom? Então, espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha valido a pena, que tenha feito sentido para você nessa noite de sexta-feira. Minha gratidão imensa por vocês estarem aqui com a gente. Todo mundo que curtiu, compartilhou, colocou seus comentários aí, adores eu também. Daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Então, gente, imensa gratidão. Beijo no coração e até a próxima.